Eu não sei se eu fui claro, mas eu disse assim, então se eu não disse, eu vou dizer mais claro, que o Teilhard de Chardin foi escrevendo, mas não, ele parou. Ele não deu a continuidade, mas ele escreve profundamente, até ali está certo. É que ele não continuou, e alguma coisinha, pouco antes dele parar, já divergia de Pietro Baldi. Mas é louvável a obra de Teilhard de Chardin, e lamentável que os católicos não absorveram isso, porque foi dado a eles da mesma forma como foi dado Pietro Baldi para nós. Infelizmente, eu não tenho detalhes para falar. Pergunto se algum colega, alguma pessoa, que aqui nós estamos conversando, a única diferença é que eu estou em pé, vocês estão sentados. Se alguém souber, lembrar, por favor, me ajude, que eu não lembre os detalhes. Mesmo porque é muito específico, né? Não lembram, Gilson, Sebastião? Então tá. Mas até certo ponto ele foi bem alinhado com o Pietro Baldi. Ô João, eu gostaria de saber se à tarde ou amanhã de manhã vai falar algo relacionado ao livro O Pensamento, aliás, Pensamentos. Se tem alguma citação a respeito desse livro. Sobre o livro Pensamentos? Pensamentos. Entendi. Eu não sei se vocês perceberam, como eram 24 volumes, eu tinha que passar de forma rápida, só anunciando a data, uma leve pincelada do que se trata, um resuminho muito simples. E como na sequência vem o Gilson, você vai falar alguma coisa que tenha no livro Pensamentos? Não, né? Infelizmente, não. Mas, se quiserem, eu volto aqui numa outra ocasião para a gente falar isso, já que eu sou da casa, eu acho. Mais perguntas? Eu acho que não, porque eu vi alguém fazer assim lá. Pergunta não, vamos almoçar. Não vai ser bem uma pergunta. Muitos podem estar pensando, encarnados ou não, quando nós afirmamos quarta revelação. Francisco Cândido Xavier, a obra, a sua missão foi dar continuidade à terceira revelação. E o próprio que começou a terceira veio trazer novas informações, porque eu também não acredito que Pietro Baldi reencarnou ou Allan Kardec reencarnou com Pietro Baldi. Eu tenho certeza. Mas é eu e João Atílio até agora. Como eu disse, tem possibilidade, né? E eu quero ouvir depois o Gilson. Você quer falar agora? O Gilson é amigão da gente, está quietinho ali, um mineiro. Você sabe que mineiro vai no silêncio, né? Por favor, Gilson. Bom dia para todos os amigos. Eu vou falar muito à tarde e amanhã, né? Não está precisando falar hoje não, né? Nesse momento, né? Mas eu fico muito agradecido pela sua exposição, nos acrescentou muito. Já ouvimos tantos palestrantes falarem da vida de Ubaldi, mas você foi capaz de nos surpreender, trazendo-nos informações detalhadas que muito nos enriqueceram. É a primeira vez que eu ouço alguém colocar esta possibilidade de Kardec e Ubaldi representarem o mesmo espírito, né? Então eu me pego de surpresa. Teria que meditar mais profundamente nisso, porque eu nunca havia pensado nesta possibilidade
De qualquer forma, não é até certo ponto de se estranhar, porque um dá continuidade ao pensamento do outro. Quem nos fala isso é o Pastorino, né? Que é tradutor de diversas obras de Ubaldi, o famoso Carlos Torres Pastorino. Ele diz, né, que um continua o outro perfeitamente. Então há aí um elo, né, que une esses dois gigantes do Espírito. Mas eu vou meditar daqui para frente. E no momento não tenho uma opinião formada. Tá bem? Mas volto a dizer que fiquei muito feliz de estar aqui ouvindo você. Muito obrigado. Que bom, Gilson. Sinta-se à vontade entre nós. Nós estamos em casa. Com relação justamente a isso, independente de ser o mesmo Espírito, fica as grandes mensagens, fica a grande obra de Allan Kardec e de Pietro Baldi, sem nós entrarmos em polêmicas, sem perdermos tempo de que isso que eu falei seja verdade ou não. Trouxe apenas como possibilidade. Não muda nada se for assim ou se for assado, mas o que importa é a mensagem que cada um deles trouxeram. Isso é louvável. Eu vou só colocar uma coisa para que vocês possam pensar e levar para casa. É do conhecimento de todos que Allan Kardec vivera um pouco antes de Jesus. Mais tarde ele volta como Ian Hus. Não vou dizer outras etapas, mas essa já ouvimos de muitos luminares. E como fiel escudeiro, juntamente com ele, Jerônimo de Praga. Vocês sabem disto. Ian Hus foi queimado vivo, Jerônimo também. E curiosamente, mais tarde, ele retorna como Hippolyte, e o fiel escudeiro como Leon Denis. E é agora que eu quero que vocês pensem. Quem foi o mentor de Leon Denis durante 50 anos? Jerônimo de Praga. O resto eu deixo para vocês. Bom dia, boa tarde a todos, né? Sem noção do horário. Mas ó, eu queria fazer uma referência à exposição do Atílio, porque ele é, inclusive, uma expressão de admiração, né? Pela personalidade que ele é, né? Com toda essa humildade, um profundo conhecedor, né? Da doutrina espírita, de Pietro Baldi, de Jesus. Mas a observação que eu queria fazer é o seguinte, né? Referindo-se, por exemplo, ao Atílio, né? Ele fala-nos do Evangelho de Jesus, né, que é o roteiro de todos nós. Fala de Kardec com entusiasmo, que, pelo que a gente já viu que houve dentro do movimento espírita, né, que eles já leram parte da história, parece ter uma contradição, né, que alguém que admira tanto Kardec, né, possa falar com tanto entusiasmo de Pietro Baldi, entendeu? Mas o importante, independente, né, das opiniões contrárias, né, que no nosso processo de evolução, se não acrescentar nada, né, as contradições aparentes, eu quero dizer o seguinte: um pensamento de Paulo, em tudo retende o que é bom. Então, evidentemente, mesmo aqueles que não têm admiração, não são apaixonados por Pietro Baldi, que não façam também, não coloquem a sua obra, não volte a vigorar o índex, né? Mas que, seguindo o pensamento de Paulo, leia. Vai encontrar, tenho certeza, eu não sou leitor de Pietro Baldi, estou fazendo um curso com o Atílio para ver se eu consigo fazer a leitura dele, né? Mas tenho certeza que todos nós que tentarmos ler, né, não só a obra de Pietro Baldi, mas qualquer outra obra, né, que diz respeito à filosofia ou à religião, vai encontrar alguma coisa que é de nosso interesse. Então, aquilo que nos serve, né, ficamos para nós. O que para nós ainda não serve, né, que possa no futuro servir ou não, vamos deixar, mas vamos ficar sem os preconceitos, certo? Obrigado.
Eu agradeço, eu até posso falar mais um pouco. Eu agradeço o senhor Antônio de Mirandópolis, trabalhador na Casa Espírita Unibem, União Espírita Bezerra de Menezes. Eu também frequento lá com eles, eles me toleram. Que é muito interessante o que o senhor lembrou, porque se a gente não é capaz de compreender, ou se não leu, nós também não temos o direito de julgar, e muito menos de condenar uma obra nova. E só para lembrar, para a gente não cometer os erros que já aconteceram, quando vem o Cristo, Jesus, que nasceu em Nazaré, e o Sinédrio faz aquela reunião à noite, e não se faz julgamento à noite, né, doutor? Faz aquele julgamento às pressas, para condenar o Nazareno. E um daqueles sacerdotes, doutores da lei, diz assim: irmãos, já pensaram na possibilidade de Jesus de Nazaré ser o Cristo que nós esperamos? E ainda assim, com esse lembrete, eles crucificaram-no. Como o senhor Antônio disse, aqueles que não conhecem a obra de Ubaldi não tem como julgar, muito menos condenar. Tem um grupo que está no WhatsApp, não vou falar nome, não interessa, que só aceita a obra de Chico Xavier. E eles me excluíram, mas eles se esqueceram que a Paulina é minha esposa, e eu vejo através do WhatsApp dela. Sem necessidade, porque eles também não leram Ubaldi. Se não leu, não tem como julgar, muito menos condenar. Então essas coisas, irmãos espíritas, digo agora, ecoando aquelas palavras lá dos doutores da lei, observemos a obra de Pietro Ubaldi, quanto ela pode acrescentar nas nossas vidas, na melhoria dos nossos sentimentos. Depois que você leu, você julga, pode até não querer usá-la, mas foi oferecido de coração, foi oferecido com todo o amor de Pietro Ubaldi, merece ser observada. Percebe? Conforme você colocou, Allan Kardec nos alertou: o Espiritismo não é uma obra completa, né? E aí, evoluindo no pensamento, porque nós estamos num processo evolutivo, portanto, aquelas ideias elementares, básicas, né, que a espiritualidade nos trouxe, eles mesmos nos deixaram bem claro. E isso a gente vê em várias questões do Livro dos Espíritos, no sentido de que ainda não conhecemos quase nada das leis de Deus. Bem verdade, bem verdade. O próprio Jesus de Nazaré disse para os apóstolos de uma forma mais clara, e para a multidão que ainda não tinha olhos de ver e nem ouvidos de ouvir, o Cristo dizia por parábolas, para não desequilibrar as mentes, para não desarmonizar os seus pensamentos, para que quando ele tivesse compreensão, ele compreenderia as parábolas. E as parábolas são camadas, igual cebola. Você descasca a primeira camada da cebola, tem outra camada. Você descasca aquela, tem outra camada. E as camadas mais profundas da cebola têm mais ardor, nos fazem chorar. As parábolas de Jesus também. À medida que você a interpreta com mais profundeza, você chora mais. João, uma dúvida. É bem dúvida e mais uma reflexão. Eu vi essa informação há muitos anos atrás. Eu era até moleque, mas ela ficou na minha cabeça. Você pode confirmar. Quando Pietro encontrou Chico, parece que Chico disse no encontro que ali se encontrava um dos espíritos próximos à esfera do Cristo. Eu não sei se essa informação procede ou não. Se proceder ou não, eu acho complexo nós até analisarmos a questão reencarnacionista
num espírito próximo a essa esfera, não é? Imagine a forma como um espírito nessa faixa se comporta numa reencarnação, a manifestação perispirítica, se assim houver, né, num corpo humano. Então é bem complexa essa meditação que tem que ser realizada. Em que corpo Allan Kardec reanimou numa reencarnação? Não é? Não estou dizendo que concordo ou discordo, né, como o colega lhe disse, mas é uma questão bem complexa. Tá. Não, mas quanto a isso eu não tenho mesmo muita coisa para dizer, porque é só uma opinião particular minha. Tanto a parte que eu disse da possibilidade da reencarnação, Kardec e o Baldi, e também é só opinião minha quando eu digo que é a quarta revelação. Não tenho argumento para justificar, claro, né? Mas são almas maravilhosas, tá? Todas as duas. Pedro, Simão, que Jesus disse: Pedro, você será a pedra em que eu construirei a minha doutrina, a minha igreja. Simão Pedro é uma alma enorme. Vou aproveitar para lembrar que às vezes a gente acha que Jesus está longe e que nós estaríamos longe da caminhada. Então eu pergunto, quantas reencarnações utilizou Saulo de Tarso para chegar a Paulo de Tarso e ser recebido na espiritualidade por Jesus? Nem chegou uma reencarnação. No meio da reencarnação, Saulo era um fariseu, perseguia cristãos, converte-se ao cristianismo, faz uma obra maravilhosa da caridade, é médium de Cristo, Paulo de Tarso, e é recebido por Cristo na espiritualidade. Demorou esse tempo. Simão Pedro, demorou mais. Simão Pedro, né? Pátios, a sequência, ele vem 18, 19 séculos para dizer que seria a última reencarnação de Pietro Baldi. Então, são tempos que cada um de nós tem. Nós viajamos com a velocidade que desejarmos. Deus não nos atropela. Deus não trabalha com violência. Ele trabalha com o tempo, com a tolerância, com a paciência. Lembremos um outro espírito que está nas obras espíritas. Zaqueu, que Jesus visitou na sua casa. Zaqueu demorou vários séculos para chegar a Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Então, cada um de nós tem um tempo e cada um desses espíritos tem um tempo. Agora, da Pleiade de Jesus, realmente os apóstolos não eram pessoas que estavam em evolução bem a menor do que a de Jesus. Isso eu posso te afirmar. Eu gostaria de fazer um comentário até. A gente estava conversando no cafezinho ali da necessidade da gente despertar para o conhecimento, a sede do saber. Quando começou a passar os slides dos elétrons, dos prótons e dos nêutrons, todos nós ficamos assim: nossa, coisa difícil, né? Nossa, será que onde vai parar esses slides agora, né? Galáxias, números astronômicos, né? Nós temos esse comportamento, né? Essa resistência. O próprio livro do nosso irmão Sebastião Camargo, né? Nossa, mas é grosso demais. Ainda não estou preparado para começar a leitura desse livro, né? É muito difícil o palavreado. Mas vamos ver o que está na questão 560 do Livro dos Espíritos, que trata das ocupações e missões dos espíritos. Os espíritos têm cada um atribuições especiais? A resposta: quer dizer que todos nós devemos habitar em toda a parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente a todos os componentes do universo. Mas como está dito no Eclesiastes, há um tempo para tudo,
Assim, tal cumpre hoje seu destino neste mundo, tal cumprirá ou cumpriu em outra época sobre a terra, na água, no ar, etc. Se a gente pegar o Consolador, Emmanuel nos diz que é necessário a gente entender um pouquinho das 5 ciências básicas, que é a química, física, e que tem a biologia como ciência central, a psicologia e a sociologia. Então, tudo gira em torno disso. E nós, às vezes, não sabemos como respiramos, né? Eu tive a oportunidade aqui, até a gente vai receber notícia. Já temos notícia da colega? Está bem? Está sendo medicada. Uma colega estava aqui, saiu ali fora, bem no momento em que o vizinho abriu o portão para guardar o carro e um cachorro saiu e avançou nela. Nossa irmã Elza. E pulou nela e ela caiu. E machucou o braço, mas o susto foi muito maior que isso, que estava sem condições até de reagir, né? E eu cheguei e falei: respira, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, vai equilibrar o resto das coisas. Então, às vezes, nós nos esquecemos, nós não entendemos como funciona o nosso organismo, né? Então, lá em 1940, Emmanuel trouxe essas informações para a gente ir começando a despertar para a ciência, para a química, para a física, para a psicologia, sociologia, biologia, né? Mas a gente acha muito difícil. Mas os espíritos sabiam que tudo tem o seu tempo. Mas se a gente puder aproveitar esse tempo, sorvendo essas informações, nós vamos estar acelerando, né? Dando possibilidade da evolução tão desejada. Só colocar uma pulga na orelha do Gabriel. Você está meio confuso, às vezes, com a complexidade de um corpo perispiritual para este ser. Se você teve a oportunidade de ler Cartas de uma Morta, a mãe de Francisco Cândido Xavier narrar seres encarregados de executarem os decretos do Altíssimo. Imagine onde estão. Retornam ao reino mineral, ao reino vegetal, para acelerar o processo de evolução dessas consciências embrionárias, que saturam-se das forças astrais emanadas da mente dessas criaturas. Imagine o perispírito para reencarnar nesses reinos. E o Pietro Baldi, que vai mergulhando no campo mental, onde as mais diminutas partículas que compõem a matéria mental interrompe: quem és tu que nos ouve? Ouça, nós te falamos. Esses elementos vão compor mais tarde o Bóson de Higgs. Está bem para trás. Imagine isto. Bom, o silêncio indica que Salvador deseja? Só para fazer completar o raciocínio do Fernando com respeito a que nós muitas vezes não sabemos nem respirar direito. No livro Grande Síntese, Pietro Baldi diz lá: se vocês querem conhecer o mistério do universo, comece a conhecer o mistério de vós mesmo, o mistério do mundo íntimo de cada um. Fechou com chave de ouro, hein, Salvador?